A aula passada nós falamos em síntese sobre a história de Israel no Antigo Testamento. Hoje eu quero me concentrar em proporcionar a vocês uma visão panorâmica dos profetas menores, especificamente de Oséias a Sofonias, porque os profetas que exerceram o seu ministério pós-exílio, nós vamos deixar para o próximo domingo, a próxima aula. Queridos, talvez vocês tenham escutado com uma certa frequência o termo profetas menores. E é oportuno um esclarecimento, porque se você, de modo semântico, quiser entender o termo menor, pode levar você a uma má compreensão da designação, da classificação dada a esses homens de Deus. Menores aqui não é no sentido de que o ministério deles teve uma expressão menor do que os demais profetas. Na verdade, o conteúdo, quando comparado, por exemplo, com Daniel, com Isaías e outros profetas, a extensão do conteúdo é menor. Por isso que, pós-Agostinho, ficou essa classificação de profetas menores. O Antigo Testamento na Bíblia hebraica ela é dividido de uma forma diferente. Ali você tem lei, profetas e escritos, e os profetas menores, portanto, estão juntos com os profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, etc. Os livros dos profetas menores, na aula passada, eu dei uma síntese da história de Israel no Antigo Testamento. Especificamente, os livros dos profetas menores, eles ocupam aí pelo menos de 300 a 400 anos da história de Israel no Antigo Testamento. Você pega desde Obadias, que exerceu seu ministério cerca de 855 a.C., até Malaquias 430 a.C. E, portanto, você tem um período histórico de antes do cativeiro babilônico e assírio até a reconstrução dos muros, chegando ali no quinto século. E, portanto, nós estamos falando, em síntese, de um período antes do cativeiro assírio, passando pela reforma implementada por Josias, a queda do Império Assírio, a queda de Judá, o cativeiro babilônico, a queda do Império babilônico, o retorno de parte dos judeus para a reconstrução de Jerusalém e do templo, a reconstrução do templo, chegando na reconstrução dos muros e, portanto, na casa do quinto século. O que nós estamos falando aqui, portanto, é de antes de 722, porque o cativeiro assírio ele acontece em 722, você está numa ordem decrescente. Você chega no reinado de Josias, 640 a.C., a reforma implementada por Josias no seu reinado em 622, a queda de Nínive em 612, o Império Babilônico destruindo Jerusalém e tornando aquele povo um estado vassalo, 605, 597, 586, a queda do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa em 539, o povo judeu retorna para Jerusalém para reconstruir o templo. A reconstrução começa em 536, mas ela não vai para frente por parte dos inimigos. Em 530, a reconstrução para. Deus levanta os profetas, Ageu, Zacarias, para advertir o povo. Em 520, recomeça a reconstrução do templo. A reconstrução ela é efetivada em 516. Depois passa mais um período até Esdras ser enviado a Jerusalém em 458 para embelezar o templo. Depois, 444, Neemias vai liderar um povo para a reconstrução dos muros. Esse período todo, nós temos Deus falando com o povo por meio dos profetas. E é sobre isso que nós vamos abordar nessa série. E, portanto, ainda, como eu disse, nós estamos em caráter introdutório, porque o Antigo Testamento
é um texto pouco lido pelos cristãos por conta dos desafios que esse texto proporciona. Por isso, a nossa intenção didática de ajudar os irmãos com uma primeira aula introdutória sobre a história de Israel no Antigo Testamento. Nós fomos desde Abraão até o aparecimento do Império Romano. Nessa aula, nós vamos nos concentrar em uma síntese em caráter panorâmico de Oséias a Sofonias. Na próxima aula, nós vamos analisar o ministério daqueles profetas que exerceram pós-exílio, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí sim nós vamos começar a analisar os textos, começando com Jonas. Mas ainda com Jonas, eu quero dar uma visão panorâmica do livro de Jonas, sobre a estrutura literária do livro, para depois analisar o texto bíblico. E, portanto, já que nós estamos falando aí de cerca de 350 anos, tem muito conteúdo nos profetas menores e nós vamos ter a chance de analisar verso a verso de todos os livros dos profetas menores, o que vai ser uma bênção para a nossa vida. Queridos, comecemos com Oséias. Abra o livro, por favor, de Oséias. Oséias, permita-me dar uma informação, na verdade, recapitular aquilo que eu disse na aula passada, porque isso pode ajudá-los, porque a todo momento eu vou usar reino do norte, reino do sul. Vocês se lembram, na aula passada, eu expliquei a vocês que quando Salomão terminou seu reinado, Roboão, seu filho, ele iniciou o seu reinado, mas por conta da sua incapacidade de ouvir as pessoas mais velhas, aqueles que tinham assistido o reinado de seu pai Salomão, ele preferiu ouvir os seus companheiros, aqueles que cresceram com ele. E, portanto, ao invés de aliviar para o povo, ao invés de ajudar o povo, ele colocou um jugo mais pesado. E aí o povo se rebelou contra Roboão. E nesse momento nós temos a divisão do reino. O reino de Israel, a nação de Israel, permaneceu unida por 120 anos, sob os reinados de Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, há a divisão. Roboão, ele fica sendo rei do reino do sul, das duas tribos que compunham o reino do sul, e Jeroboão, primeiro, ele fica sendo rei das 10 tribos que compunham o reino do norte. A partir desse momento, nós não temos mais a nação de Israel unida. Nós temos reino do sul e reino do norte. A partir de 722, portanto, nós não temos mais reino do norte, porque o reino do norte foi levado em cativeiro pela Assíria. A partir desse momento, nós temos apenas reino do sul. E, portanto, alguns profetas foram chamados para profetizar, para falar para o reino do sul, outros para o reino do norte e ainda outros pós-exílio, como é o caso, como já disse, de Ageu, Zacarias e Malaquias. Oséias foi um profeta chamado para o reino do norte. E quando a gente dá a data em que o profeta exerceu o seu ministério, não é nenhum capricho ou nada do tipo, mas porque a data ela é importante para esse período, porque o contexto histórico nos ajuda a compreender a mensagem do profeta. Porque como analisa a data, quais foram os inimigos descritos pelo profeta, quais reis estavam reinando naquele momento, a partir daí nós temos a data e o contexto histórico, social do povo daquele momento e, portanto, esses dados ajudam na compreensão do texto bíblico. O caso de Oséias, ele profetizou de 753 a 715 no Reino do Norte. Veja, eu dei uma data anterior que é importante, e, portanto, ele foi um profeta que exerceu seu ministério durante o período em que a Assíria devastou o Reino do Norte, de 722 a.C. Ele foi alguém que denunciou o pecado do povo e que Deus castigaria o povo por meio do cativeiro assírio. E, portanto, ele exerce o seu ministério
no reinado de Jeroboão II. Oséias capítulo 1, verso 1. Diz o texto bíblico, palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. O profeta está descrevendo aqueles reis que estavam reinando em Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O profeta Oséias nos ajuda muito, indicando claramente o momento histórico em que ele estava inserido. Isso não acontece em outros profetas. Ele mostra o contexto espiritual decadente do povo. Veja o verso de número 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O livro de Oséias, ele é articulado basicamente para descrever as semelhanças do relacionamento de Oséias com essa moça advinda de um contexto de prostituição que é Gomer, e de Deus com Israel. Na verdade, o texto ele descreve como Israel se afastou de Deus, se prostituiu, indo atrás de outros deuses, assim como Gomer havia feito. Assim como Gomer foi infiel, Israel também o foi, porque buscou outros deuses. E a despeito da dureza do povo de Israel, Deus mostra a esse povo seu amor imutável, o zelo por sua aliança e também a sua misericórdia. E, portanto, em síntese, o livro de Oséias é uma história envolvente de julgamento iminente, um julgamento justo, porque o povo pecara contra Deus. E Oséias, ele viveu o suficiente para ver a manifestação do julgamento divino, que foi em 722, com o cativeiro assírio. E o livro de Oséias tem uma aplicação importante para a vida cristã. Embora Deus nos ame imutavelmente, zele por sua aliança e é misericordioso, quando nós pecamos, nós interrompemos o nosso relacionamento com Deus. E o resultado da desobediência sempre é desastroso. E isso parece-me uma mensagem recorrente nos profetas menores. A nação pecava e Deus trazia as consequências do pecado da nação. Nós estamos em um tempo em que as pessoas descobriram as doutrinas da graça e não têm um certo equilíbrio, pensam que podem viver deliberadamente pecando, uma vida em pecado, e está tudo certo, porque eu já estou com a minha salvação garantida. Cuidado, o Novo Testamento diz que o salvo, ele precisa mostrar as evidências de sua salvação. O eleito por Deus, ele tem um estilo de vida santo. Isso fica presente no texto do Antigo Testamento em relação a pecado e consequências. Assim como Deus foi misericordioso com o seu povo, ele também é conosco, mas tem de haver arrependimento. Um estilo de vida em pecado não condiz com a regeneração, com a salvação, com a classificação que nos é dada pelas Sagradas Escrituras, que nós somos filhos de Deus. Joel, queridos irmãos, Joel capítulo 1, verso 1. Joel, diferente do profeta Oséias, ele exerceu seu ministério no Reino do Sul, de 835 a 796. E veja, o livro de Joel é um pouco diferente, porque ele não indica onde Joel viveu, e parece-nos que ele profetizou durante o reinado de Joás. Há uma certa dificuldade aí de datar o livro de Joel, que é diferente de Oséias, porque Oséias descreve claramente os reis que reinaram no Reino do Sul durante o seu ministério e Jeroboão do Reino do Norte. E o livro do profeta Joel começa assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O dado histórico aqui, ele não é tão importante quanto a mensagem.
Não é porque o dado histórico não está explícito, a mensagem é menos importante. Embora o profeta Joel esteja profetizando aí para o Reino do Sul, a mensagem dele é semelhante à mensagem do profeta Oséias, evidentemente guardada as devidas proporções. Isto é, o pecado, a desobediência trazem o julgamento de Deus. Ele é misericordioso, ele restaura quando há arrependimento. E, portanto, a aplicação da mensagem de Joel para a nossa vida cristã é semelhante à de Oséias. Deus é perdoador, é misericordioso, é bondoso, mas com aqueles que se arrependem, abandonam o pecado e voltam para ele. O problema é que alguns cristãos fizeram de seu estilo de vida pecaminoso, de tanto viver nesse estilo de vida, um estilo de vida correto. Tem alguns cristãos que estão tão perdidos, tão esquizofrênicos nessa parte, que pensam que a vida cristã se resume nos cultos e, portanto, se há manifestação ou uma aparente manifestação espiritual, há aprovação de Deus e o que a pessoa vive lá fora não tem muita importância. Isto é, se ela vive um estilo de vida ímpio, não tem muita importância. O negócio é chegar no culto, fazer o movimento acontecer, dar uma arrepiada, sentir alguma coisa diferente. Aquele sentimento diferente sobrepõe a sua vida pífia, a sua vida de pecado, seus pecados escondidos, e sentimentalmente ela passa a se sentir bem. Não há. Deus perdoou. Na semana ela tem o mesmo estilo de vida da semana anterior e, portanto, não há arrependimento. A mensagem dos profetas é: o juízo de Deus vem. O pecado tem as suas consequências. Tem de haver arrependimento, uma volta sincera para Deus. Veja, eu estou tentando, e vou fazer isso em todos os profetas, mostrar a vocês como uma mensagem que teve como destinatário original um povo, muitos anos atrás, mais de 3 mil anos atrás, tem implicações para a nossa vida cristã na contemporaneidade no século 21. Livro de Amós. Amós, ele serviu como profeta para o Reino do Norte, ele teve um ministério mais curto, de 10 anos, ele profetizou de 760 a 750, e, portanto, se você ouviu bem a data de Oséias, ele foi contemporâneo de Oséias. Pelo menos aí alguns anos, porque Oséias profetizou para o Reino do Norte de 753 a 715, durante o reinado de Jeroboão II. Amós capítulo 1, verso 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós era um pastor, um produtor de figos de Tecoa, e a ideia principal do texto de Amós é que o verdadeiro serviço a Deus, a verdadeira devoção a Deus, gera justiça social. Porque tinha alguns daquela comunidade que estavam equivocados, ricos, que estavam colocando mais jugo sobre os pobres, fazendo os pobres sofrerem ao extremo para tirar mais lucratividade, para terem mais lucro. Isto é, estavam explorando os pobres. E, portanto, Amós surge no cenário para pregar contra a ganância, a injustiça social, o desprezo pelos menos afortunados, porque isso estava ganhando espaço entre aqueles habitantes do Reino do Norte, e, consequentemente, por essa atitude, eles estavam desprezando a Deus. Veja, por exemplo, Amós capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres,
eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Assim é descrito o estilo de vida de parte dos habitantes do Reino do Norte. E além disso, do verso de número 3 do capítulo 3 ao verso de número 3 do capítulo 2, Amós descreve ou profere o juízo de Deus sobre alguns povos: Síria, Damasco, a Filístia, Gaza, a Fenícia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Alguns juízos de Deus sobre esses povos são descritos do verso de número 3 do capítulo 1 ao verso de número 3 do capítulo 2. E a mensagem de Amós, assim como a mensagem dos anteriores, tem alguma aplicação para a vida cristã contemporânea. E parece-me que é um tema bastante atual. O serviço a Deus, o verdadeiro cristianismo, ele traz justiça social. E, portanto, em alguma medida, o exercício do ser cristão, o exercício de viver em comunidade em uma igreja local, precisa diminuir a injustiça social presente nos nossos dias. Mas nós temos talvez um estilo de vida contemporâneo muito individual. Nós nos preocupamos muito conosco mesmo e muito pouco com outras pessoas que estão sendo exploradas, estão sendo vítimas, são menos afortunados, mas nós não estamos tão preocupados com isso, quando deveríamos estar. Em alguma medida, os cristãos, a igreja local, precisa diminuir a injustiça social. Texto de Obadias agora. Obadias é um desafio, embora seja um texto pequeno, o menor livro do Antigo Testamento com apenas 21 versículos. Ele profetizou para o Reino do Sul, eu disse lá no início, cerca de 855 a.C., e o livro é iniciado aí com o pronunciamento de juízo de Deus contra Edom, verso 1. Visão de Obadias: assim diz o Senhor, Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias articula o seu livro em base à doutrina da soberania de Deus, bem como ao princípio de retribuição, isto é, Deus castiga a todos que afligem o seu povo. O que os edomitas estavam fazendo, trazendo aflição sobre o povo de Deus, Deus retribuiria, porque Deus tem um zelo pelo seu povo. Os edomitas não estavam apenas debochando dos israelitas, mas estavam debochando do próprio Deus. Isto é, comprar briga com o povo de Deus significaria comprar briga com o próprio Deus. É por isso que ele diz no verso 15: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Isto é, vocês afligiram, vocês maltrataram, vocês debocharam, assim fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. E o livro de Obadias também, embora curto, com apenas 21 versos, tem uma mensagem prática clara. O orgulho é o princípio do fracasso. Os edomitas estavam se orgulhando, estavam debochando dos israelitas e do próprio Deus. O orgulho, ele gera um sentimento de autossuficiência que leva o ser humano a desprezar a Deus. Mas todos que desprezarem a Deus, por ele serão desprezados. Não sejamos orgulhosos. Essa é a mensagem prática. Mas humildes, precisamos reconhecer o senhorio de Deus sobre nossas vidas, porque nós não andamos em base aos nossos esforços. É a graça de Deus que opera em nossas vidas. Livro do profeta Jonas. Esse vai ser o primeiro livro a ser tratado na nossa série. E particularmente é um livro maravilhoso, uma estrutura literária no hebraico linda, com uma mensagem muito encorajadora.
Bom, diferentemente de Obadias, Jonas é um profeta bastante conhecido, bastante lido. Ele exerceu seu ministério tanto para o reino do norte, quanto para a Síria, de 793 a 753. Veja, ele profetiza anos antes do cativeiro assírio, que acontece em 722. Ele foi contemporâneo de Joel e também de Amós. O livro de Jonas descreve a vocação dele para uma missão, a sua fuga, isto é, ele foi alguém rebelde, mas finalmente ele se arrependeu e cumpriu a missão que Deus lhe tinha dado. Jonas, ele não queria ir para Nínive. Na verdade, ele odiava os assírios. Os assírios, se você pegar a história, você percebe que talvez tenha sido o povo mais cruel do Antigo Testamento. O império mais cruel. E, portanto, Jonas teve dificuldade de compreender como Deus manifestaria a sua graça a um povo de crueldade tão expressiva. Ele não aceitou o direito que Deus tinha de mostrar atos de misericórdia com o povo tal qual os ninivitas. A graça de Deus, Jonas não entendia, não estava restrita aos israelitas. Ele teve muitas dificuldades para compreender esse ponto. Veja Jonas capítulo 4, verso 11. Jonas 4, 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Finalmente, Jonas se arrepende da sua rebeldia e ele vai a Nínive. O resultado foi expressivo, maravilhoso, impressionante, porque essas pessoas foram convertidas e voltaram para Deus. Um povo de tamanha crueldade, o que nos dá uma mensagem muitíssimo básica, para você parar de ficar discutindo com Deus. Deus salva quem Ele quer. Deus manifesta a sua graça, a salvação, diz o texto, pertence a Deus, e portanto Ele salva quem Ele quer. O mais duro de coração, Deus pode salvá-lo, se lhe aprouver, se for de sua vontade. Mas o ponto é que os ninivitas não se arrependeram com um arrependimento profundo e duradouro. Porque, veja, o profeta Jonas, ele está de 793 a 753, em 700, ou melhor dito, em 612, a Síria cai frente ao Império Babilônico. Nabucodonosor e seus soldados invadem a Síria e a conquistam. O livro de Jonas também tem uma mensagem para a nossa vida prática cristã e também para a evangelização. Para a evangelização, o ponto aqui é básico: a salvação pertence ao Senhor. Jonas se sentiu alguém incapacitado, dado ao desafio proporcionado pelo chamado de Deus a pregar para os ninivitas. Porque um povo de tamanha crueldade, de coração duro, que não mostrava nenhum apreço a Deus, mas Deus o levou àquele povo e aquele povo se arrependeu. O amor de Deus, ele não está restrito a um povo, a uma raça ou a uma etnia. Deus ama pecadores, Deus chama pecadores, e todos aqueles que se arrependerem e voltarem para Ele são recebidos. Deus é soberano. Outra mensagem prática, eu acho o livro do profeta Jonas de um encorajamento maravilhoso para a vida cristã. Deus é soberano. Do verso 1 ao último verso do texto bíblico, você percebe Deus manifestando a sua soberania. E, portanto, é Ele quem rege absolutamente todas as coisas. Nós que vivemos dias difíceis, precisamos ouvir essa mensagem. Deus não perdeu o controle da história da humanidade. Esse momento em que nós estamos vivendo não fugiu do controle de Deus. O retorno da expressividade do aumento de casos do Covid-19 não pegou Deus de surpresa.
Deus, Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. E o mais lindo é que saber que essa soberania não tem implicações apenas macro, mas também micro para as nossas vidas. Deus é quem nos guarda e rege as nossas vidas nos mínimos detalhes. Eu falei na semana passada que nós temos que parar um pouco de pensar que Deus está apenas no extraordinário. Tem muito crente esquizofrênico vendo coisas, sabe? É tudo extraordinário. Não, Deus está no ordinário. Deus está nas coisas comuns, nas coisas belas que Ele nos deixou, no relacionamento conjugal, na família, no relacionamento com os amigos, no seu modo de trabalhar e estudar. Tudo isso, quando bem feito, glorifica a Deus. E parece que Deus está só numa reunião em que, se não tiver uma voz um pouco mais alta, Deus não está presente. Parece que Deus é barulho, mas não é. Temos que parar com essa ideia. Pode acontecer em algum momento? Pode, mas não é uma coisa que é cravada. Deus está só nisso. Não. Deus está de segunda a segunda presente nas nossas vidas. Deus é soberano e é Ele quem rege a minha e a sua vida. O texto de Jonas mostra absolutamente isso. Do primeiro ao último verso. Deus regendo todas as coisas. E a doutrina da soberania, permita-me dizer isso, embora nós pregamos bastante, eu a amo assim, com amor incomensurável, nós precisamos ouvi-la permanentemente, porque o nosso coração, ele se esquece dessa verdade. O nosso coração, ele se aflige com problemas pequenos, o nosso coração é invadido por preocupações, às vezes pequenas, outras vezes não, outras vezes grandes. Nós sabemos da doutrina da soberania, mas nós precisamos ouvir isso. Alguém pregando, alguém falando, porque isso nos encoraja. Saber que absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas está sob o controle de Deus. Por mais que isso doa, por mais que isso traga dor, não sabemos as razões pelas quais algumas coisas acontecem, mas o fato é, o que eu posso lhe garantir é que Deus está no controle de cada coisa. Queridos, o texto de Miqueias, ele serviu como profeta para ambos os reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, de 742 a 687. Durante alguns reinados, o reinado de Jotão, de Acás, que está entre os piores reis do Reino do Sul, talvez o pior, e Ezequias, que reinou de 715 a 686. Isaías e Oséias foram contemporâneos do profeta Miqueias. Veja o verso de número 1. Miqueias 1:1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias indica claramente aí o contexto histórico em que ele está inserido. Veja, o que aconteceu foi nos dias de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém, ambas as capitais de ambos os reinos. Destaque aqui para o período do reinado de Acás, que reintroduziu a adoração a falsos deuses e levou a nação a sérios problemas. Miqueias, portanto, ele anuncia a destruição do Reino do Norte e também do Reino do Sul. E veja, quando você lê esses profetas e Deus está falando de destruição, ele está falando do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. Acompanhem comigo. Miqueias capítulo 1, do verso 5 ao 7. Miqueias capítulo 1, do verso 5 ao 7. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras. Samaria, capital do Reino do Norte. Um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. E todos os seus ídolos eu farei assolação.
porque do preço de prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. E ele denuncia o pecado dos líderes. Miqueias capítulo 3, do verso 1 ao 4. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem, amais o mal? Que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos ossos? E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ambos os reinos, o reino do sul e o reino do norte, receberam o castigo de Deus. Reino do norte recebeu por meio da Síria, reino do sul por meio de Babilônia. Portanto, o livro de Miqueias nos ensina uma mensagem recorrente nos profetas menores. O pecado tem as suas consequências. O motivo do cativeiro do reino assírio, o motivo do cativeiro do reino o motivo do cativeiro assírio, o motivo do cativeiro babilônico é apenas um e o mesmo. Consequências do pecado, produtos da desobediência a Deus. Viver uma vida de transgressão tem como resultado o juízo de Deus. Isso é prático para as nossas vidas, irmãos. Isso não mudou. Um estilo de vida ímpio para o crente é uma afronta a Deus. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, diz Paulo aos Efésios no capítulo de número 1, para a santidade, para a irrepreensibilidade, para um estilo de vida diferente do estilo de vida dos ímpios. Mas algumas pessoas acham, não, uma mentirinha aqui. Eu menti para o meu cliente ou para o meu chefe. Mas é uma coisa pequena, não tem muita implicação. A pessoa, ela quer tentar materializar a implicação. Isso aqui não tem muita implicação, não está afetando o meu estilo de vida. Mas afeta sim. Afeta o seu estilo de vida, sobretudo espiritual. E isso você vai construindo uma espécie de avalanche na sua vida, em que o pecado se torna natural. O erro já não é mais considerado erro. O estilo de vida da pessoa é tão ruim, e é tão permanente, que isso é normal para ela. Quando, na verdade, a ideia bíblica de pecado é errar o alvo. Isto é um acidente, você não planejou aquilo, acontece, nós somos seres humanos. Vamos aos pés de Jesus para encontrar graça, para continuar a nossa caminhada. Portanto, o estilo de vida de um salvo é um estilo de vida santo. Cuidado com seus pecados ocultos. O pastor não está vendo. Eu, tampouco. Mas Deus está vendo. Viver por aparência, vir aos cultos e pensando, eu sou alguém salvo, e no culto eu volto a bater nessa tecla, eu até sinto alguma coisa. Você não sente nada. Essa emoção é mentirosa, essa emoção não tem raiz bíblica, essa emoção não está fundamentada na manifestação de Deus, mas nos seus sentimentos, porque você vive uma vida em pecado. Portanto, é necessário arrependimento, volta a Deus, em um estilo de vida que agrada a Deus. Livro do profeta Naum. Naum serviu como profeta para o reino do sul, de 663 a 612. Sofonias foi contemporâneo de Naum. Interessante, veja, eu acabei de explicar aqui no profeta Jonas, que exerceu seu ministério de 793 a 753, ele foi chamado para pregar ao povo de Nínive, o povo se arrependeu por meio da atuação de Deus. Agora, Naum é levantado por Deus, cerca de 793, 753, cerca de 80 anos depois, para proclamar juízo contra Nínive. Jonas já havia trabalhado entre aquele povo,
Deus os levou ao arrependimento, mas não foi um arrependimento profundo, porque eles caíram em impiedade novamente. Deus levanta Naum para proclamar sua justiça e misericórdia e também descrever a condenação ou a destruição dos ninivitas, que aconteceria alguns anos depois, em 612, por parte de Nabucodonosor, que toma a Síria. Acompanhe comigo em Naum, capítulo 2, uma leitura um pouco mais extensa, do verso 1 ao 13. O destruidor está já diante de ti. Guarda tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os que despejam, os despejaram, e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos. Os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação. E as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Eusabe está descoberta, será levada cativa e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis, vazia e esgotada, e devastada ficará, e derrete-se o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora, ó covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. É uma descrição da queda do Império Assírio, especificamente de Nínive. Nós vamos ter tempo para analisar um texto como esse. É um texto difícil, vai exigir bastante de quem estiver dando aula, mas tornar-se-á, evidentemente, um pouco mais claro a todos vocês. Veja que Deus está anunciando no texto a derrota do Império Assírio, desse império cruel e sanguinário. E o livro de Naum também tem uma lição clara para a vida prática cristã contemporânea. Quem planta o mal, colhe frutos amargos. Repito, quem planta o mal, colhe frutos amargos. A Assíria havia plantado o mal, havia conquistado, matado, oprimido, havia usado de crueldade contra os povos. As mortes mais cruéis descritas na história, no Antigo Testamento, são atribuídas à Assíria, mas assim como ela plantou o mal, ela colheu frutos amargos. Isso acontece na nossa vida cristã. Nós precisamos plantar o bem. Queridos, texto de Abacuque. Abacuque, sobretudo o verso 2 do capítulo 3, é bastante pregado. Algumas vezes, ou a maior parte das vezes, sem muita consistência, por causa do termo ali, aviva, ou avivar, ou avivamento, para tentar embasar alguma mensagem de avivamento ou coisa do tipo. Abacuque, ele serviu como profeta para o reino do sul. Ele profetizou de 612, e, portanto, da queda de Nínive a 589.
Veja, o período histórico de Abacuque precisa ser muitíssimo bem compreendido, porque ele está num período histórico em que muitas coisas estão acontecendo. Só para vocês terem ideia, se ele assume 612, começa o seu ministério, em 509, 3 anos depois, Josias morre. Josias havia implementado uma reforma em Judá, o povo havia voltado para Deus, mas não foi um voltar profundo, com raízes. Quando Josias morre em 609, o povo entra em declínio espiritual. Até em 605, Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul. Veja, ele profetizou até 589. Nabucodonosor invadiu em 605 e também 597, tudo isso dentro do ministério, do exercício do ministério profético de Abacuque. Então, tem muita coisa acontecendo para a gente compreender o texto de Abacuque. Não é só ler o termo avivamento e sair pregando sobre avivamento. É preciso entender por que ele clamou a Deus, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. O que Judá estava passando, para você explicar o texto bíblico. Queridos, o capítulo 1 de Abacuque descreve o pecado de Judá e o castigo de Deus por meio da mão dos caldeus. Veja, capítulo 1, Deus, por meio de Abacuque, está descrevendo que os caldeus invadiriam o Reino do Sul. Isso aconteceu, ele começa em 612, isso acontece em 605. No capítulo 2, o profeta diz que os caldeus também seriam castigados por Deus. Esse mesmo povo usado por Deus para castigar o seu povo, lá depois, em 539, depois de um longo exercício de império, de supremacia, é castigado pelo império medo-persa. É a palavra de Deus se cumprindo. E por fim, no capítulo 3, é registrada aí a oração de Abacuque. E o livro também é finalizado com um poema que descreve o profeta confiante e seguro no poder de Deus. Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao 19. Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao 19. Olha que lindo. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Queridos, não é só ler por ler, não, tá? Não é ler com sentimento triunfalista, mas tenta entender a implicação de um poema desse que descreve a confiança em base ao que o profeta e o povo está vivendo. Não é alguém que está vivendo na bonança que está dizendo isso. Nós precisamos ler entendendo o contexto em que ele está inserido e não com essa ideia triunfalista contemporânea. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ele está descrevendo, olha, Nabucodonosor está destruindo tudo, absolutamente tudo. E o profeta está vendo seus compatriotas, alguns deles sendo levados embora para a Babilônia. Diz o profeta: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, não é a minha força. Eu não ando sob a minha perspectiva, sobre a minha força, sobre as minhas condições, porque eu sou um ser vulnerável. É Ele quem é a minha força, diz o profeta. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O livro do profeta Abacuque é bastante educativo e retoma mais uma vez a doutrina da soberania de Deus. Em outras palavras, Deus é soberano. Deus está no controle de absolutamente tudo. E eu não digo isso, irmãos, de modo triunfalista, declarando: receba a sua vitória, pare com isso. Eu estou dizendo que tanto na bonança,
quanto na escassez, na alegria ou na tristeza, particularmente humanas, Deus está presente e controlando, porque é Ele quem educa as nossas vidas, é Ele quem cuida de nós. Alguém que lê esse texto, o ensinador descomprometido com as Sagradas Escrituras, querendo emocionar o povo, vai sair declarando vitória. O profeta não está dizendo isso. O profeta está dizendo, em outras palavras, embora estamos vivendo essa dificuldade, estamos sob os escombros, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar ao Senhor porque Ele é o Deus da minha salvação. É Ele quem é a minha força e vai me ajudar a viver esse momento que eu estou passando com o meu povo. Embora não compreendamos o seu modo de agir e nos parece que a impiedade está triunfando em algumas vezes, que o ímpio é mais feliz do que o crente, devemos esperar e confiar em Deus. Deus está no controle de tudo e o que Ele faz, o faz para a glória do louvor da sua graça. Não aconteceu? Deus não quis. O negócio não prosperou? Deus não quis. Por quais razões? Desconhecidas a nós. Mas eu prefiro confiar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E a minha vontade, ela é ruim. Ela é inclinada para o pecado. Prefiro ficar com a vontade de Deus. Texto de Sofonias, o último livro que nós vamos dar uma visão panorâmica hoje. Sofonias, ele serviu como profeta para o reino do sul. E ele está especificamente dentro do reinado de Josias. Ele profetiza de 640 a 621. Josias exerceu o seu reinado de 640 a 609. Veja que aqui tem um acontecimento bastante preciso. 622, ele profetizou até 621. O livro da lei foi achado no templo e se instaurou uma reforma. Veja comigo. Sofonias capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, que estava reinando naquele momento, rei de Judá. A mensagem principal deste livro é uma advertência contra o povo de Judá. Veja, interessante isso, quando você tem uma visão panorâmica dos profetas menores, isso serve para as nossas vidas. Deus está chamando o povo a todo momento ao arrependimento. Mais uma vez, é uma mensagem contra o povo de Judá, porque o que imperava ali era a falta de arrependimento. E essa falta de arrependimento, essa obstinação, levaria Judá a receber o castigo de Deus. É por isso que o profeta adverte no verso 3 do capítulo 2. Buscai o Senhor. E o verbo aqui buscar não foi aleatoriamente colocado no texto, usado pelo escritor. É dado ao contexto que eles estavam vivendo. Um contexto em que não havia busca de Deus. A ponto do livro da lei estava perdido. Então não havia nenhuma preocupação. O profeta adverte o povo, buscai o Senhor. Vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O reinado de Manassés, que reinou no Reino do Sul de 697 a 642, foi um rei ruim, deixou um legado desastroso em Judá, foi alguém descomprometido com Deus, incentivou o sincretismo religioso, o retorno de práticas religiosas cananeias, trouxe consequências devastadoras para o Reino do Sul. E o Josias, quando assume o reino, ele assume o reino nesse contexto. O profeta Sofonias foi um incentivo a Josias para implementar uma reforma em Judá. Mas não foi suficiente para evitar a destruição, porque o povo havia retornado para Deus não de todo o coração.
até cair no cativeiro babilônico mais uma vez. Veja, por várias vezes, as mensagens dos profetas trouxeram o povo novamente. O povo se arrependeu, mas um arrependimento superficial. Eu diria talvez um arrependimento sentimental. O nosso arrependimento, ele precisa ter raízes bíblicas. Se você ficar achando que você é o centro de Deus, você está perdido. Se você ficar indo nessas ideias aí, você está derrotado. Porque isso não vai gerar em você um cristão bíblico com raízes bíblicas. Eu já disse a vocês, o que vocês precisam não é desse tipo de mensagem. O que vocês precisam é conhecer as Sagradas Escrituras para enraizar a vida cristã nas Sagradas Escrituras. E parece-me que a mensagem de Sofonias é muito semelhante à de outros profetas. Todo pecado tem consequências. Isso serve para lideranças, no geral, quem sabe alguém que vai nos ouvir assistir essa mensagem mais tarde. O líder que tem medo de tratar pecado precisa deixar a liderança. Não é mais fácil, isso vai causar um escândalo, vamos esconder aqui, vamos aconselhar no privado, colocar para baixo do tapete, não há disciplina, está tudo certo, tudo bem. Não, a Bíblia diz, o pecado tem consequências. E o líder que não age biblicamente com o pecado, ele vai pagar seriamente. Seriamente. Isso deveria ser um alerta para a vida cristã. Eu e você temos que reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e voltar para Deus. Do contrário, receberemos a condenação que os nossos pecados merecem. Queridos irmãos, há muito conteúdo, como vocês viram, só de Oséias a Sofonias, que a gente vai tratar. Eu apenas dei aí a vocês uma visão panorâmica e introdutória dos profetas menores de Oséias a Sofonias, mas nós vamos ter tempo para ler esses textos novamente e explicar verso a verso ao longo dessa série. Na próxima aula, nós vamos nos concentrar nos profetas menores que exerceram o seu ministério pós-exílio. Vamos nos concentrar em Ageu, Zacarias e Malaquias. Curve a sua cabeça, tenhamos uma palavra de oração. Senhor, graças te damos essa manhã, porque somos alvos do seu cuidado, das suas bênçãos. Temos visto as suas mãos operarem em nossas vidas dia após dia. Obrigado por esse estudo que tivemos aqui, ainda em caráter introdutório, mas muita coisa prática para a nossa vida cristã. Abra os nossos entendimentos para que compreendamos a sua palavra, que o teu Santo Espírito aplique esta palavra no coração dos presentes e que possamos construir uma vida cristã saudável, enraizada na sua palavra e com um modo de viver que seja digno do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.